Dizem na vila de Itaguaí que em tempos remotos viveu ali certo médico, o Dr. Simão Bacamarte, nobre, maior dos médicos do Brasil e de Portugal. Aos 34 anos, voltou ao Brasil, instalou-se em Itaguaí e dedicou-se ao estudo da ciência. Aos 40, casou com Dona Evarista da Costa, de 25 anos, viúva de um juiz de fora, pois a julgava capaz de dar-lhe filhos robustos e sadios, mas isso não aconteceu. Muito decepcionado com o fato de sua mulher não poder ter filhos, o Dr. Simão Bacamarte dedicou-se à neurologia, estudando assim a sanidade humana. A saúde da alma é a ocupação mais digna do médico, do verdadeiro médico. O Dr. Bacamarte, interessado em cuidar dos loucos de Itaguaí, pediu licença ao governo para construir um asilo onde os loucos se instalariam e seriam tratados, favorecendo o estudo da doença. A Casa Verde foi o nome dado ao asilo, em razão da cor das janelas. Foi inaugurada com muita pompa e autoridade. Vieram pessoas de todas as vilas e povoações próximas, até mesmo da cidade do Rio de Janeiro. Correu gente para assistir às cerimônias que durariam 7 dias. Muitos doentes já estavam recolhidos e os parentes puderam ver o carinho e a caridade com que eles iam ser tratados. 3 dias depois, numa conversa íntima com o boticário Crispim Soares, o alienista desvendou o mistério de seu coração. A caridade entra de certo no meu procedimento, mas entra como tempero, como sal das coisas, que é assim que interpreto o dito de São Paulo aos Coríntios. Se eu conhecer quanto se pode saber e não tiver caridade, não sou nada. O principal nesta obra da Casa Verde é estudar profundamente a loucura, os seus diversos graus, classificar os casos, descobrir enfim a causa do fenômeno e um remédio universal. Esse é o mistério do meu coração. Creio que com isso presto um bom serviço à humanidade. Um excelente serviço. Sem esse asilo, pouco posso fazer. Ele expande muito meus campos de estudo. E tinha razão. De todas as vilas e arraiais vizinhos afluíam os loucos à Casa Verde. Eram furiosos, eram mansos, eram monomaníacos. Era toda a família dos deserdados do espírito. Ao cabo de 4 meses, a Casa Verde era uma povoação. O padre Lopes confessou que não imaginara a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Não digo que não, mas a verdade é o que vosso referentíssimo está vendo todos os dias. Quanto a mim, só se pode explicar pela confusão das línguas na Torre de Babel, segundo nos conta a Escritura. Provavelmente confundidas as línguas. É fácil trocá-las agora, desde que a razão não trabalhe. Essa pode ser, com efeito, a explicação divina do fenômeno, mas duvido que não haja uma explicação puramente científica. Vá que seja, fica ansioso, realmente. Passaram-se 2 meses e Dona Evarista caiu em profunda melancolia. O marido, a fim de retirá-la desse estado, concedeu-lhe uma viagem ao Rio de Janeiro. Consinto que vais fazer uma viagem ao Rio de Janeiro. Mas o dinheiro que será preciso gastar? Dinheiro não é o problema. Temos ganhado muito. Ontem mesmo o escrituário me prestou contas. Queres ver? Deus, eram montes de dinheiro, eram 1000 cruzados sobre 1000 cruzados, dobrões sobre dobrões. Era a opulência. Ao passo que Dona Evarista, em lágrimas, vinha buscando o Rio de Janeiro, Simão Bacamarte estudava por todos os lados certa ideia arrojada e nova, própria a alargar as bases da psicologia. Suponho o espírito humano como sendo uma vasta concha, Sr. Soares. Concha essa que tem, na razão,
sua pérola. Meu trabalho é extraí-la. Fora disso, só insânia, insânia, insânia. Com a definição atual, que é de todos os tempos, a loucura e a razão estão perfeitamente delimitadas. Sabe-se onde uma começa e a outra termina. Por que transpor a cerca? A ciência contentou-se em entender somente a mão da teologia. E a mesma não sabe em qual se basear. Itaguaí e o mundo estão à beira de uma revolução. 4 dias depois, a população de Itaguaí ouviu consternada a notícia de que certo Costa fora recolhido à Casa Verde. Impossível! Qual é impossível? Ele foi recolhido esta manhã. Mas ele não merecia, ainda mais depois de tudo que ele fez. O Sr. Costa havia ganhado uma herança que dava para viver até o fim de sua vida, mas a gastou toda emprestando dinheiro aos outros sem cobrar. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Pode me emprestar 10 mil reais? Mas é claro. Deixa eu só pegar aqui. Tudo pra você. Que Deus lhe pague, senhor. Claro. Nisto chegou do Rio de Janeiro a esposa do alienista. Dona Evarista era a esperança de Itaguaí. Contava-se com ela para minorar o flagelo da Casa Verde. A propósito da Casa Verde, a senhora não vem achá-la muito cheia de gente? Sim? É verdade, lá está o Mateus. O albardeiro? Ele mesmo. Está o Costa, a prima do Costa, Tudo isso doido? ou quase doido. Meu marido é um sábio. Ele nunca recolheria alguém à Casa Verde sem que seja doido. No começo, a vila de Itaguaí apoiava a ação do médico. Porém, os exageros que ele passou a cometer ocasionaram uma revolta popular. A rebelião das canjicas, liderada pelo ambicioso barbeiro Porfírio. Abaixa a Casa Verde! 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 Tirei pouco, se preciso, nada. O que vocês querem? Não pedimos nada, ordenamos que a Casa Verde seja destruída. Não entendo. Entendeis bem, queremos liberdade ao povo. Meus senhores, a ciência é coisa séria e merece ser tratada com serenidade. Não dou a razão dos meus atos de alienista a ninguém, salvo aos mestres e a Deus. Se quiseres emendar a administração da Casa Verde, estou pronto a ouvir-vos. Mas, se dizes que me negue, a mim mesmo, não ganharás nada. Poderia convocar algum de vós em comissão dos outros a vir ver comigo os loucos reclusos, mas não o faço, porque seria dar a vós razão do meu sistema, o que não farei, nem a leigos ou a rebeldes. Certo dia, Dona Evarista estava em dúvida quanto ao colar que ela deveria usar e acabou sendo presa na Casa Verde sob a justificativa de que sofria de mania de luxúria, não incurável e, em todo caso, digno de estudo. Depois de certo tempo, Simão Bacamarte chega à conclusão que 4/5 da população internada tinham casos a repensar. Você pode imaginar o assombro da vila ao saber um dia que os loucos da Casa Verde iriam todos ser postos na rua. Todos? Todos. É impossível. Alguns sim, mas todos não. Todos. Isso que ele disse no ofício que ele mandou hoje de manhã. O Dr. Bacamarte inverte o critério de intervenção psiquiátrica e trancafia a minoria da população, os bondosos, os leais, os fiéis, os simples, os sinceros. Ao cabo de 5 meses estavam alojadas umas 18 pessoas, mas Simão Bacamarte não afrouxava. Ia de rua em rua, de casa em casa, espreitando, interrogando, estudando. Depois que o prazo estabelecido pelo governo se findou, foi dado a Simão mais 6 meses para aplicação do tratamento. No fim de 5 meses e meio estava vazia a Casa Verde, todos curados. Mas o doutor não estava satisfeito. Alguma coisa lhe dizia que a teoria nova tinha em si mesma outra e novíssima teoria. E cavando aí por baixo, eis o resultado a que chegou. Os cérebros bem organizados que ele acabava de curar eram desequilibrados como os outros. Sim, ele dizia consigo,
eu não posso ter a pretensão de haver-lhes incutido um sentimento ou uma faculdade nova. Uma e outra existiam no estado latente, mas existiam. Chegado a esta conclusão, o ilustre alienista teve duas sensações contrárias, uma de gozo, outra de abatimento. A de gozo foi por ver que, ao cabo de longas e pacientes investigações, constantes trabalhos, luta ingente com o povo, podia afirmar esta verdade. Não havia loucos em Itaguaí. Itaguaí não possuía um só demente. Será que todos são loucos? Isso é isto. Simão Bacamarte achou em si os característicos do perfeito equilíbrio mental e moral. Pareceu-lhe que possuía a sagacidade, a paciência, a perseverança, a tolerância, a veracidade, o vigor mental, a lealdade, todas as qualidades, enfim, que podem formular um acabado de mental. Duvidou logo, é certo, e chegou mesmo a concluir que era ilusão. Mas, sendo homem prudente, resolveu convocar o conselho de amigos, a quem interrogou. A opinião foi afirmativa. Nenhum defeito. Nenhum. Nenhum vício. Nada. Tudo perfeito. Tudo. Não, não pode ser. Não cabe a mim essa superioridade. Estudo-me e não encontro a razão de vossa bondade. A assembleia insistiu. O alienista resistiu. Finalmente o padre Lopes explicou tudo com este conceito digno de um observador. Sabe a razão por que não vê as suas elevadas qualidades, que aliás todos nós admiramos? É porque tem ainda uma qualidade que realça as outras, a modéstia. Era decisivo. Simão Bacamarte, alegre e triste, recolheu-se à Casa Verde. A mulher e os amigos lhe disseram que ficasse, que estava perfeitamente são e equilibrado. Mas o ilustre médico, com os olhos acesos da convicção científica, trancou os ouvidos à mulher. Fechada a porta da Casa Verde, entregou-se ao estudo e à cura de si mesmo. Dizem os cronistas que ele morreu 17 meses depois, no mesmo estado em que entrou, sem ter podido alcançar nada. Alguns chegam ao ponto de afirmar que nunca houve outro louco, além dele, em Itaguaí.